Descoberta incrível. Garçonete surpreende milionário em dança emocionante e transformadora. Clara sempre foi a garota das danças escondidas. Enquanto servia mesas no restaurante mais famoso da cidade, o calor da cozinha misturava-se à batida do seu coração sonhador. Ao olhar para sua mãe e avó, os rostos marcados pela vida, um aperto em seu peito a lembrava da dura realidade. Com apenas 23 anos, ela era a sustentação da família, mas no fundo, seu coração pulsava ao ritmo da dança folclórica que seu avô um dia lhe ensinou. Neste dia em particular, a cidade estava em alvoroço. Uma competição de dança aconteceria na Praça Central e o prêmio prometia ser uma mudança de vida. Clara, mesmo cheia de insegurança, sentiu um fogo dentro de si. Era uma chance de quitar dívidas que pareciam montanhas enormes, quem sabe, dar um pouco de conforto à sua família. Mas como a dúvida pesava. Ela nunca tinha se apresentado em público. Como poderia competir com dançarinas que pareciam ter nascido sob os holofotes? Enquanto Clara pensava, Fernando, um rapaz de olhos intensos e coração inquieto, chegava à cidade. Ele era o filho do empresário mais poderoso da região, mas a pressão desse título o sufocava. Ele só queria escapar, mesmo que por um momento. Ao ouvir a agitação sobre a competição de dança, decidiu assistir e conhecer o que era viver intensamente. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar. A praça se encheu de sorrisos coloridos e risadas. Clara vestiu um vestido simples, que ainda assim refletia sua alegria. Quando subiu ao palco e as luzes a banharam, a plateia caiu em silêncio. Um frio na barriga quase a fez desistir, mas em um instante, a lembrança de sua família e de seus sonhos inundou sua mente. Ela começou a dançar. Cada passo era como um desabafo, cada giro, uma parte de sua história. Clara se entregou completamente, como se estivesse dançando apenas para si, mas também para todos os que a cercavam. E então, em um momento mágico, Fernando, imprevisível e tocado, levantou-se de sua cadeira e começou a aplaudir, como se estivesse rompendo um grilhão invisível. O som de suas palmas ecoou na praça, e logo a multidão o acompanhou em uma ovada calorosa. Clara, envolta na energia da plateia, sentiu que sua dança não era apenas uma competição, mas um grito de liberdade e força. A plateia vibrava, admirando como aquela jovem simples conseguia transmitir tanta emoção e autenticidade. Enquanto dançava, ela percebeu que não estava sozinha. Havia outros ali, enfrentando suas próprias lutas e sonhando para além do horizonte. Fernando, em meio à agitação, estava em êxtase. Ele viu em Clara não só a dançarina, mas a essência de uma vida que ele tanto desejava abraçar. As expectativas e obrigações familiares pareciam menores diante daquela força. Ao final, quando Clara fez sua reverência, o aplauso ecoava, e uma pergunta brotava em sua mente: ele realmente poderia romper com o que esperavam dele? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara não era apenas a vencedora do concurso, mas o símbolo vivo de uma transformação que estava apenas começando. Enquanto a celebração ia se intensificando, Fernando a observava, um novo brilho em seus olhos. A conexão entre eles era palpável, e a expectativa pairava no ar. Como seria o próximo passo? Clara não tinha ideia de que sua vida e a de Fernando estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Clara sentia o ardor da vitória ainda pulsando em suas veias. A multidão a cercava, sorrisos iluminados e palavras de encorajamento ecoando ao seu redor. Ela estava em êxtase, mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança pairava sobre ela. Seria esse momento um sonho? Teria realmente se libertado das correntes que a prendiam por tanto tempo? Enquanto isso, Fernando se aproximou, seu olhar mais intenso do que nunca. Você foi incrível, ele disse, a voz entrecortada pela emoção. Eu nunca tinha visto alguém dançar com tanta paixão. Clara sorriu timidamente, o calor em suas bochechas revelando sua vulnerabilidade. Obrigada. Eu fiz o meu melhor, murmurejou, mas dentro de si, a alegria estava explodindo. Quem sabia que essa dança seria a faísca que acenderia novas escolhas em sua vida? Enquanto a festa continuava ao redor, Clara sentiu o peso das responsabilidades retornando como um véu escuro. O brilho da vitória era ofuscado pela lembrança das contas ainda a vencer, e aquela sensação de liberdade precisava ser mantida viva. De alguma forma,
Ela precisava aproveitar essa nova oportunidade e transformar em ações concretas, não apenas em sonhos efêmeros. Fernando mantinha-se ali, respirando aquela energia vibrante, buscando algo mais. Que tal tomarmos um café? Preciso falar com você, sugeriu. A palavra café soava como um convite para um mundo que ele tinha apenas sonhado. Clara hesitou, mas os olhos dele, aquela promessa de compreensão, a incentivaram a aceitar. Eles caminharam juntos para um café próximo, sob o céu azul da tarde, e cada passo dela era como um pequeno ato de coragem. A conversa fluiu com naturalidade. Fernando falava sobre sua vida, sobre a pressão familiar, e como a dança a havia tocado de um jeito que ele não conseguia explicar. Clara retribuía com histórias de sua infância e das dificuldades que enfrentava. Havia um vínculo crescendo entre eles, uma cumplicidade que arrecadava suas esperanças. Você é uma fonte de inspiração, ele disse em um momento mais sério. Me faz ver que eu também posso ser livre, se escolher romper com as expectativas. Eu quero dançar também. As palavras de Fernando invadiram o coração de Clara como um bálsamo. Ela não era apenas uma dançarina. Era uma força que impulsionava outros a se libertarem. Mas, enquanto sorriam um para o outro, a realidade os aguardava como um espectro. A vida de Clara não era feita de promessas e ilusões. O que aconteceria quando ela voltasse para casa e a rotina a invadisse novamente? E Fernando, ele conseguiria se desprender do peso do legado que o prendia. Nesse instante, um telefone tocou, quebrando a sintonia que se formara. Era sua mãe. O pânico encheu sua voz. Clara escutou as palavras aflitas. Precisamos de você em casa, Clara. É algo sério. O coração dela disparou. A liberdade que havia encontrado algumas horas antes agora parecia um sonho distante. Com um olhar de preocupação, ela se despediu de Fernando, sentindo que uma nova tempestade se aproximava. Ao desligar, ela percebia que por mais que quisesse dançar em liberdade, a realidade voltava a exigir seu sacrifício. Fernando, ao vê-la partir, sentiu uma inquietude profunda. A conexão que havia despertado nele não poderia ser apenas um momento passageiro. E se ele pudesse realmente ajudá-la a voar? Uma ideia rebelde começou a ganhar força em sua mente, mas como concretizá-la? A cena se desenrolava e Clara corria em direção ao lar, a mente repleta de dúvidas e esperanças. A dança dela não acabará. Na verdade, ela estava apenas começando. O que seria necessário para que ambos seguissem seus sonhos e se apoiassem mutuamente em suas batalhas? A resposta estava prestes a se revelar. Clara chegava em casa com o coração aos pulos. A alegria da dança ainda pulsava em sua mente, mas o peso das palavras da mãe grudava em seu peito. Assim que entrou, encontrou a sala escura, iluminada apenas pela luz que entrava pela janela. O cheiro do café queimado dominava o ar. O clima tenso era como uma sombra que refletia as preocupações acumuladas. Clara! A voz da mãe soou do quarto, entrecortada por um soluço. Ao ouvi-la, sua determinação vacilou. Ela não sabia o que esperar, mas estava pronta para o pior. Dirigiu-se até o quarto e encontrou a mãe sentada na cama, os olhos vermelhos e a expressão carregada. A ansiedade da mulher transbordava para o ambiente. Mãe, o que aconteceu? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, e ela desejou que esse não fosse o primeiro passo na volta ao pesadelo que tentava deixar para trás. É seu pai, ele não está bem. A pressão no trabalho, as contas, tudo começou a afetá-lo, disse ela, a voz tremendo. 2 meses atrás ele perdeu o emprego, e agora? O mundo de Clara desabou. Era como se cada expectativa de liberdade que ela havia abraçado de repente se desvanecesse. Em um momento, o sabor da vitória e da dança se tornaram distantes, como um sonho lindo que ela não podia mais alcançar. A necessidade de cuidar da família a martelava, estraçalhando a leveza que havia encontrado. Ela se sentou ao lado da mãe e a abraçou. Nós vamos dar um jeito, mãe. Eu vou ajudar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas uma nova chama começou a se acender dentro dela. Se havia um momento para lutar, era agora. Aquela vitória na dança não poderia se tornar apenas uma lembrança. Ela tinha que transformar a energia que a envolvia em algo concreto. Vamos procurar um novo emprego para ele juntas. Clara tentava colocar um sorriso no rosto, mas a incerteza em sua barriga crescia. Seria essa a sua vida agora? Assumir todos os papéis enquanto se afastava de seu sonho. Enquanto isso, Fernando estava em seu próprio turbilhão. Ele não conseguia parar de pensar em Clara, na luz que irradiava quando dançava. Ele sabia que a vida dela estava mudando de uma forma que poucos poderiam compreender. E mesmo à distância, ele sentia uma necessidade urgente de fazer algo. Precisamos de um plano, murmurou para si mesmo, enquanto olhava o relógio. Era tarde, mas seu coração pulsava com uma ideia. Ele pegou o celular e começou a digitar.
Clara, quero ajudar você. Podemos nos reunir amanhã? Precisamos conversar sobre os nossos sonhos. Tinha certeza de que havia algo mais que podia fazer para apoiá-la. Era mais do que apenas amizade. Era uma conexão, uma união de sonhos. No dia seguinte, Clara respirou fundo e decidiu que não poderia se deixar abalar. Precisava encontrar um equilíbrio entre cuidar da família e seguir seu caminho. A dança havia lhe dado liberdade, e era hora de fazer aquela liberdade brilhar ainda mais. No café onde haviam se conhecido, Clara viu Fernando à sua espera. O sorriso dele fez seu coração acelerar. Era estranho como a presença dele a fazia sentir que podia respirar novamente. Clara, Fernando começou, a determinação em seu olhar. Eu tenho uma ideia. E promete ser enorme. O que você está pensando? Clara perguntou, a curiosidade a puxando para frente. E se nós fizermos um show de dança? Um evento que capture tudo isso, suas experiências, sua luta, e o que a dança significa para nós. As palavras dele flutuavam entre otimismo e audácia. Clara sentiu um frio na barriga, mas um brilho se acendeu em seus olhos. Um show, uma chance de mostrar ao mundo o que era realmente importante. Mas uma dúvida invade seu coração. Conseguiria ser tão forte a ponto de enfrentar esse novo desafio, especialmente agora? Ela pôs a mão sobre o peito, sentindo a batida acelerada. E se der errado? Fernando sorriu, encorajando. E se der certo? Clara sabia que essa resposta poderia mudar suas vidas para sempre. O que fazer? Clara sentia seu coração bater rápido, como se estivesse prestes a entrar no palco pela primeira vez. A proposta de Fernando a eletrizava e a aterrorizava na mesma medida. Olhou ao redor do café, onde tudo podia parecer normal, mas dentro dela, uma tempestade de emoções se espalhava. A ideia é ambiciosa, Fernando respondeu, mordendo o lábio. Um show desse tipo, eu preciso me sentir pronta. E nós vamos fazer isso juntos, respondeu ele, a certeza em sua voz retirando um pouco do peso que Clara sentia. Vamos treinar. Podemos usar a dança para expressar tudo isso. Suas inseguranças, suas vitórias, seu pai será uma catártica celebração. As palavras de Fernando eram como um sopro de esperança. Clara se lembrou de como a dança sempre fora um porto seguro, um lugar onde ela podia ser quem realmente era. Mas a ideia de expor seus sentimentos e vulnerabilidades diante de um público a deixava desconfortável. Não sei se consigo. E se não for o suficiente? Ela olhou nos olhos dele, buscando alguma resposta que acalmasse sua agitação. Clara, esse show não precisa ser perfeito. O importante é que ele é nosso. Nossa história. E temos pessoas que podem se conectar com isso. Eu me conecto com isso, insistiu Fernando. Ele falava com tanta paixão que ela começou a acreditar que era possível. A conversa fluiu naturalmente, e enquanto discutiam sobre o palco, as músicas e as coreografias, Clara sentia um brilho novo se formando dentro dela. As ideias começaram a ganhar vida, e aos poucos, a ideia de um espetáculo que refletisse suas lutas e vitórias não parecia tão intimidadora assim. Vamos fazer uma apresentação sobre superação, sobre a luta de todos os dias. A dança é uma linguagem que todos entendem, sugeriu ele. O entusiasmo de Fernando era contagiante, e Clara sorriu. Ela estava se sentindo mais viva, cada vez mais inclinada a abraçar esse novo desafio. O peso que antes sentia começava a ser leve. No fundo, havia uma esperança crescendo. Após horas de planejamento, Clara perguntou, e se fizermos um ensaio aberto? Para um grupo menor de amigos? Podemos medir a reação deles. Ótima ideia. Fernando animou-se. Isso nos dará confiança. Vamos juntar os amigos e, quem sabe, isso pode ser o nosso primeiro passo. Nos dias que se seguiram, Clara organizou tudo. Convidou as pessoas que mais confiava e, ao mesmo tempo, estava nervosa. Onde estava a garota que dançava com tanta liberdade? Agora sentia-se como uma bailarina prestes a enfrentar a plateia pela primeira vez. Na noite do ensaio aberto, Clara arrumou o espaço, arranjou as luzes e ajustou a música. O frio na barriga a acompanhava, mas havia também um fogo ardendo dentro dela. Mais pessoas começaram a chegar, e seu coração disparou. Quando as luzes se apagaram, Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. Cada passo de dança seria uma parte dela exposta ao mundo. E junto com Fernando, ela se preparou para dançar, não apenas para aqueles amigos, mas para si mesma. O momento se aproximava e, ao respirar fundo, Clara repetiu mentalmente, eu sou mais do que meus medos. Foi quando as luzes queimaram e o som começou. Mas, no meio da música, Clara avistou uma figura familiar entre os convidados, alguém que não esperava ver ali, seu pai. A presença dele trouxe à tona todas as dúvidas e anseios que havia reprimido. O que ele pensaria? A dança ainda seria um sonho viável, mesmo depois de tudo?
E naquele instante, no meio da apresentação, o som e a luz tornaram-se irrelevantes. O verdadeiro desafio havia começado. Como se preparar para se expor diante de quem sempre desejou proteger? E com isso, Clara sentiu o maior dilema da sua vida se intensificar. O que acontecerá agora enquanto a dança continua? Clara sentiu o sangue esquentar nas suas veias. Cada nota da música parecia ampliada, ecoando não apenas em seus ouvidos, mas em seu coração. Foi um momento surreal. A dança que antes a libertava agora a aprisionava em um mar de incertezas. Com seu pai ali, ela não estava apenas dançando, estava carregando o peso de sua história, de seus medos e de suas aspirações. A primeira coreografia se passava com graça, e Clara encontrou um pequeno refúgio nas sequências de movimentos. A dança fluía por seu corpo como água cristalina, mas sempre que ela piscava via aquele olhar fixo. E o que antes era um mar de confiança tornou-se um labirinto de dúvidas. Ele vai estar orgulhoso de mim? A pergunta a acompanha como uma sombra. Do lado de fora da dança, Fernando percebeu a mudança na expressão de Clara. Ele dançava um pouco mais devagar, alinhando-se a ela para que ambos pudessem se encontrar no centro do palco, fugindo da distração que o pai de Clara estava se tornando. Olhando para ela, ele deu um sorriso encorajador, mas os olhos de Clara estavam voltados para seu pai, em busca de aprovação. As partes mais emocionantes da apresentação se aproximavam. Clara aumentou a intensidade da dança, mas o medo parecia mais forte. Ela precisou respirar fundo. Com cada movimento, uma nova camada de emoção desnudava seu coração. Clara tentava transformar suas ansiedades em passos, mas era como se uma correnteza resistente a segurasse. Encarar seu pai era como dançar em cima de um fio de cabelo. O medo da rejeição e a esperança de aceitação se entrelaçavam a cada passo. Ela decidiu que a dança poderia ser um diálogo. Não precisava ser perfeita, somente sincera. Clara lembrou-se das lições que aprendeu com sua mãe. A dança é a voz do seu coração. E ao se recordar, ele liberou o fogo dentro dela com uma força renovada. Desviou o olhar do pai e se deixou levar pela música, entregando-se ao ritmo, a melodia que aquecia seu espírito. Com cada movimento, Clara não apenas dançava, ela falava. Falava sobre suas lutas, suas vitórias, e a essência que a definia. Ela se viu dançando com alguém e era dela mesma. Fernando, percebendo a transformação, acompanhou o crescimento da paixão de Clara, atraindo a plateia para dentro de sua jornada. O aplauso crescente ecoou ao redor, e os rostos entre os amigos se iluminavam à medida que a energia pulsava entre eles. Mas ainda havia um ponto de interrogação: como seu pai reagiria? Ele parecia imóvel, mas seus olhos refletiam algo que Clara não conseguia decifrar ainda. Quando a música começou a diminuir, Clara sentiu um calor se espalhar pelo corpo. Naquele instante final, ela decidiu olhar diretamente para o pai. Olhe, isso sou eu. Eu sou dançarina. Seus olhos gritaram sem usar palavras. E então, tudo parou. O tempo suspenso pendia no ar, e Clara estava prestes a receber a resposta. Mas, de repente, uma expressão de dor cruzou o rosto de seu pai. Ele olhou para baixo como se estivesse levando um golpe. O coração de Clara afundou. O que você está escondendo de mim? Era o momento em que a tensão do passado e do presente finalmente poderia explodir, e o que parecia uma responsabilidade transformadora desabava em emoções conflitantes. E assim, enquanto a dança se encerrava, um novo dilema se formava no coração de Clara. E agora, o que fazer quando a resposta que ela mais ansiava era também a mais dolorosa? Os aplausos ecoaram como ondas sonoras que se quebravam na praia, mas para Clara, o som logo se dissolveu em um zumbido distante. A expressão do pai ainda ocupava sua mente, uma nuvem pesada de confusão e dor. O chão sob seus pés pareceu desmoronar, e a dança, que havia sido uma forma de expressão, agora se tornará um campo de batalha emocional. Clara respirou fundo, tentando absorver o momento. Ao seu redor, o universo parecia vibrar de entusiasmo, enquanto seus colegas se abraçavam, celebrando o que parecia ser uma apresentação triunfante. Mas a vitória se sentia estranha, amarga. Olhando por cima do ombro, viu Fernando se aproximar, seu sorriso já desbotando, transbordando preocupação. Ei, você arrasou! Ele disse, mas a animação nas suas palavras não alcançou os olhos de Clara. E meu pai? Clara balançou a cabeça, e sua voz soou como um sussurro, tingida de frustração. O que ele estava pensando? Fernando hesitou, vendo a tempestade se formar no rosto dela. Ele sempre admirou a força dela, mas agora a fragilidade era evidente. Aquela dança que deveria ser um grito de liberdade, tinha se tornado um eco de incertezas, de expectativas não atendidas. Clara, isso não pode ser só sobre o que ele pensa.
Fernando começou, mas Clara não o deixou terminar. Mas é tudo sobre o que ele pensa. Eu só queria que ele estivesse orgulhoso de mim. Ela olhou novamente para o pai, ainda parado e envolto em seus próprios pensamentos, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. O que teria sido tão devastador? Nesse momento, um dilema se formou, e não era apenas sobre aceitação. Era sobre a necessidade de compreender a si mesma e o seu lugar no mundo que a cercava. Por que a opinião dele pesava tanto? Clara decidiu que precisava de respostas e não tinha certeza se estava pronta para o que poderia descobrir. Vou falar com ele, declarou. Com um novo senso de propósito, Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. O coração dela batia forte, uma mistura de nervos e determinação. Espera, Clara. Fernando quase implorou, mas ela já estava se afastando. A multidão fez parte do caminho, todos ainda celebrando, mas para Clara, o mundo se tornará um bloco único e monolítico. Com seu pai no centro de tudo. Ao se aproximar dele, a expressão de dor ainda estava presente. Ele ergueu os olhos, e ela pôde ver uma combinação de surpresa e expectativa. Mas o que ela realmente via era um olhar que parecia guardar segredos não ditos, como se cada palavra que estava para ser trocada tivesse o poder de mudar tudo. Pai, me escuta, por favor. Eu preciso saber o que está acontecendo. Por que você estava tão distante? A voz de Clara tremeu, mas ela se manteve firme, encarando o homem que lhe dera a vida. Um silêncio tenso envolveu os dois. Clara podia quase ouvir o próprio coração, batendo como um tambor no ritmo da sua ansiedade. O que ele diria? A resposta poderia desmantelar ou unir o que restava de seus laços. E antes que o silêncio se tornasse insuportável, uma palavra escapuliu da boca do pai, como uma pena que poderia modificar a trajetória de suas vidas. Clara, você não sabe. O ar espesso tornou-se ainda mais pesado, e Clara sentiu que o chão poderia se abrir sob seus pés. O que ele estava prestes a revelar poderia ser um divisor de águas em sua busca por aceitação. A dor e a esperança colidindo, um novo dilema se formava, repentinamente pressionando Clara a confrontar não apenas seu pai, mas as verdades que a vida tinha a esconder. E se, no final das contas, ele não fosse a única fonte do seu medo? Somente o que viria em seguida poderia mostrar a verdade oculta por trás de tantas incertezas. Você não sabe, ele repetiu, a voz trêmula, como se cada sílaba fosse um peso que ele carregava há muito tempo. Clara esperou, engolindo em seco, enquanto seu coração acelerava. O que poderia ser tão assustador que até mesmo suas palavras se arrastavam hesitantes? O que, pai? O que eu não sei? Insistiu, sentindo a urgência crescendo dentro dela. A multidão ao fundo parecia desaparecer, e tudo que restava era eles dois, suspensos entre a dor e a esperança. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem antes de se abrir. Clara podia ver as rugas em seu rosto se aprofundando, o olhar vacilante. Para Clara, cada segundo de silêncio era como uma eternidade. Ela queria gritar, para que ele finalmente se despisse das barreiras que o separavam. Começou ele, e Clara sentiu o aperto no peito aumentando. Eu não estou desapontado com a sua dança. Na verdade, eu estou com medo. Medo de que você siga seus sonhos e me deixe para trás. A verdade percutiu no coração de Clara como um tambor. Não era desprezo, mas um tipo de amor que se transformará em preocupação. A dor do pai refletia suas próprias inseguranças. Era um dilema que ela nunca havia considerado. Com um esforço consciente ela respirou. Mas eu não vou te deixar. Clara exclamou, as lágrimas ameaçando escorregar por suas bochechas. Eu sempre vou precisar de você. A dança é a minha forma de mostrar quem eu sou. Não é para te afastar, mas para me encontrar. O pai desviou o olhar por um momento, como se estivesse absorvendo suas palavras. Clara viu uma fissura na armadura que ele havia construído ao longo dos anos. A vulnerabilidade era um sinal de progresso. Juntos poderiam navegar por essa confusão. Eu sei que a vida te trouxe desafios, Clara começou, mas o pai a interrompeu. Eu desisti dos meus sonhos, Clara. Não quero que você faça o mesmo, ele murmurou, a voz embargada de emoção. Eu não quero ser a razão de você se sentir presa. Clara sentiu a mão dele tremer quando ela o tocou. Era um gesto simples, mas enchia a atmosfera de calor. O amor estava ali junto com o medo e a luta interna. Como uma dança, cada passo exigia confiança, cada movimento um entendimento. Pai, eu quero ser livre para dançar, e isso não significa que eu não te amo. Você é parte de mim, mas eu preciso ser eu mesma. A última frase saiu como um suspiro, carregada de um desejo profundo de conexão. Ele a olhou nos olhos, e subitamente tudo parecia mais claro. Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas sobre suas aspirações, mas sobre a mudança que os dois precisavam fazer juntos.
Como os bailarinos que se equilibram, eles precisavam aprender a confiar um no outro, a encontrar força não apenas na separação, mas na união. Mas a conversa parecia apenas ter começado. Clara podia sentir que havia mais por vir, segredos não ditos que ainda estavam pairando. Seu pai tinha algo a revelar, algo que poderia mudar tudo novamente. Há uma razão pela qual eu não consigo aceitar sua dança, Clara, ele disse, a voz embargada novamente. O coração dela disparou com a expectativa do que poderia ser. O que mais ele poderia compartilhar que mudaria sua compreensão? E a dúvida perfurou seu peito. O que ele ainda escondia? Enquanto a música da celebração ecoava ao fundo, Clara percebeu que seu caminho estava cada vez mais entrelaçado com o passado. A dança ainda não tinha acabado. O que se desenrolaria a seguir poderia ser o passo que os levaria a um novo entendimento. O pai de Clara hesitou novamente, como se o peso de suas palavras estivesse prestes a desmoronar sobre eles. O olhar dela o instigou, cheia de esperança e determinação, mas ele estava paralisado, perdido entre os próprios medos. A música, agora mais distante, parecia um eco abafado, enquanto o mundo à sua volta começava a se dissolver. Clara, há algo que eu nunca te contei, ele finalmente confessou, a voz tão baixa que mal a alcançava. As palmas de Clara começaram a suar. O que poderia ser tão devastador que ele guardava? Ela se preparou, como se estivesse prestes a entrar em cena na apresentação mais importante da sua vida. Antes de você nascer, eu era bailarino. A declaração caiu como uma bomba e Clara congelou. As imagens de um pai comum, nada mais que um homem de mãos calejadas e um sorriso triste, desmoronaram. Ela nunca tivera a menor ideia. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer, uma ponta de surpresa misturada à incredulidade. Você foi bailarino? Ele acenou com a cabeça, os olhos marejados. Sim, mas eu desisti. Não era o que eu queria, Clara. Eu queria dançar livre, mas as expectativas pesavam como âncoras. No fundo, eu sempre tive medo de que você também seguisse esse caminho e não conseguisse lidar com as pressões. Pai. Clara interrompeu, o coração pulando de emoção. Aquela revelação mudava tudo. Como você pode achar que eu não posso dançar? Você me fez amar a dança. Com os seus elogios, com a sua música. Ele apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Eu só não quero que você se machuque como eu me machuquei. Quando eu decidi parar, minha alma se quebrou, e até hoje sinto a dor da escolha. A dança deveria ter sido a minha vida, mas fui um covarde. E se eu for a razão de você parar também? Clara forçou um sorriso, mesmo com um nó na garganta. A profunda vulnerabilidade do pai a atravessou como um relâmpago, e ela percebeu que, assim como ele, ela também carregava seus próprios medos. Ele a olhava como se fosse a última chance de salvar o que restava de sua conexão. Eu não sou você, Clara disse, buscando a certeza necessária. Você me ensinou a viver o sonho que nunca pode ser seu. E se você me deixar, eu vou me sentir tão presa quanto você se sentiu. Mas juntos, podemos encarar isso. O pai a encarou, os lábios tremendo enquanto ele ponderava sobre as palavras dela. E se você falhar? E se eu vender flores e me tornar muito rica? Ela brincou, tentando aliviar a tensão. O importante é que eu vou dançar, e se você não me apoiar, acharei outro jeito de conseguir. Ele sorriu timidamente. Eu quero te apoiar. Você não sabe o quanto eu admiro sua força. Eu talvez tenha esquecido a minha. Clara assentiu, a compaixão crescendo em seu peito. Naquele instante, eles estavam dançando uma nova coreografia juntos, na maneira como os sentimentos se entrelaçavam de forma inesperada. Mas a verdade ainda estava por vir. Eu tenho algo que você precisa saber, algo sobre o meu passado. O motivo pelo qual desisti, ele disse, tomando coragem como se estivesse prestes a entrar em um palco novamente. O coração de Clara disparou. O que mais poderia ele ocultar? Ela sentiu que a revelação era como um passo de dança aguardando para ser dado, e ele estava prestes a se mover. O passado não apenas os ligava, mas tinha o poder de transformar o presente. E com essa expectativa crescente, ela sabia que o próximo passo deles poderia ser a chave para a liberdade que ambos desesperadamente buscavam. As mãos dele tremiam não de medo, mas de uma emoção intensa, como se estivesse prestes a abrir uma porta que tinha sido cuidadosamente trancada por anos. Clara sentiu que o simples ato de ouvir poderia mudar tudo, e ela se aproximou um pouco mais, como se quisesse absorver cada palavra. O motivo pelo qual desisti da dança, Clara, foi por causa de uma paixão desenfreada que eu não consegui lidar. Ele começou, sua voz quase um sussurro, e Clara prendeu a respiração. Uma paixão? Repetiu, seu coração acelerando. Ela nunca tinha pensado que a história do pai seria tão complexa. O homem à sua frente não era apenas um pai, ele era um artista, um sonhador. Sim,
Ele olhou para o chão, como se procurasse no passado um fio de coragem. Eu me apaixonei por uma bailarina incrível que iluminou a minha vida. Nós dançávamos juntos até o amanhecer, e a cada movimento eu sentia que tudo era possível. Mas a vida e suas obrigações chegaram, e eu não pude continuar. As palavras dele estavam impregnadas de um amor que Clara nunca vira, como se as memórias tivessem o poder de criar uma aura ao redor deles, colorindo o presente com tons de nostalgia e desejos não realizados. Isso a fez pensar. Você a amava, pai? A curiosidade e a preocupação se misturaram em sua voz. Ele assentiu, os olhos brilhando com lembranças. Era um amor intenso, Clara. Mas eu escolhi a segurança. A dança se tornou um sonho que deixei escapar, e com isso, a chance de viver ao lado dela. O coração de Clara parecia um tambor, e ela se lembrou de sua própria paixão pela dança, de como cada passo se entrelaçava com seus sonhos. As palavras do pai a levavam a refletir sobre seus próprios medos. E se suas escolhas também significassem uma renúncia? Pai, você acha que se eu não tiver medo e me permitir amar a dança mesmo assim, posso evitar essa dor? Ela questionou a voz tremente, envolvendo-os em um clima de esperança e incertezas. Ele a olhou fixamente, a dor e a esperança passando por seus olhos. Amar a dança, Clara, é abrir seu coração para o mundo. Você vai enfrentar desafios, perdas e mesmo assim ainda poderá se levantar e dançar. Esse amor pode machucar, mas também pode curar. Quando as últimas palavras saíram de sua boca, a tensão no ar se dissolve em um entendimento silencioso. Clara sentiu-se forte, como se as partes de seu pai e seu próprio sonho se unissem em um só. O que você vai fazer agora? Ele perguntou a voz baixa, mas cheia de expectativa. Clara sorriu, buscando aquele brilho que sempre teve dentro de si. Vou dançar, livre, sem medo como você sempre quis. Vou buscar a minha própria verdade e não vou deixar o passado me prender. Ambos sabiam que estavam em uma virada. Mas antes que a emoção pudesse tomar o controle, uma pergunta pairou no ar. E quanto à bailarina, pai? O que aconteceu com ela? A frase ecoou entre eles, e assim como um passo de dança que hesita antes de seguir adiante, o pai viu seu passado como uma nova possibilidade a ser explorada. Clara notou a tristeza em seu olhar, e a ansiedade cresceu dentro dela. Eu nunca consegui saber, respondeu ele, a voz mais suave. O que ele tinha a revelar ainda estava guardado, e o futuro parecia carregado de bênçãos e feridas a serem curadas. Com o coração palpitante, Clara sabia que a revelação de seu pai poderia ter um impacto maior do que ambos antecipavam, e a dança da vida estava prestes a mudar mais uma vez. O próximo passo não era apenas dele, mas também dela. E nesse jogo de luz e sombra, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Clara sentia que a dança era, finalmente, o que sempre deveria ter sido, um laço forte entre suas emoções e sua vida. O peso das revelações a cercava, mas, ao contrário do que imaginava, não a afundava, a impulsionava. Ela olhou nos olhos do pai, enfrentando não só o homem que havia se sentido perdido, mas também o seu próprio reflexo. Pai, ela começou, sua voz firme, você não precisa se preocupar mais. Eu vou dançar com você ao meu lado na plateia. Vou dançar independente dos seus medos. A frase brotou com a força de uma tempestade, e a sala parecia iluminar-se com essa nova energia. Seu pai hesitava, mas a centelha de compreensão começou a se formar. Nas profundezas de seu coração, havia esperança emergindo, uma união silenciosa que poderia curar ambos. Eles sabiam que a dança e a vida não eram apenas sobre vencer medos, mas sobre enfrentá-los juntos. Clara percebeu que cada pequena vitória como essa era um passo em direção à sua liberdade. Por dias, Clara e Fernanda ensaiaram para o grande espetáculo que a vida se tornará. As noites em claro se transformaram em coreografias incríveis, cada movimento uma conversa particular entre eles. Clara dançava não só para expressar sua luta, mas para transmitir um amor por aqueles que enfrentavam desafios todos os dias. Ela sabia que a história deles, de um pai que havia deixado seus sonhos para trás e uma filha determinada a realizá-los, ressoaria na alma de muitos. Quando o dia do espetáculo finalmente chegou, a praça estava repleta. O ar vibrava com expectativa. Clara, nervosa, olhou para Fernando que estava em pé ao seu lado. Você está pronta? Ele perguntou, sua voz suave e encorajadora. Clara assentiu, o coração pulsando de emoção. A música começou a tocar, e Clara se deixou levar. Cada passo era mais do que aperfeiçoar. Era sobre libertar e conectar-se. Ela dançava por sua família, por seu pai, e para todos os que, como eles, tinham medo mas buscavam coragem. A energia da praça aumentava, um mar de aplausos e sorrisos a envolvia. Ao olhar para a plateia, Clara viu seu pai.
Os olhos dele estavam brilhando com orgulho, uma onda de amor transparecendo como nunca antes. Ele entendia agora que a dança não o afastava dela, ao contrário, os unia em suas histórias. Com cada movimento, Clara sentia o passado se dissolver em algo mais forte, uma conexão com sua essência, um eco de suas histórias. A dança tornou-se um diálogo entre gerações, vencendo barreiras que pareciam tão intransponíveis. Fernando dançava ao lado dela, o apoio visível em cada gesto. Ao final da apresentação, a ansiedade tomou conta, mas a resposta da plateia foi ensurdecedora. Aplausos, gritos e sorrisos inundaram a atmosfera. Clara não sabia se estava sonhando ou se havia realmente feito isso. Quando ela e Fernando se entreolharam, souberam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E ali, no meio da celebração, Clara finalmente encontrou sua voz não apenas como dançarina, mas como a mulher que decidiu mudar seu destino. Agora, era a hora de permanecer firme ao seu lado e de compreender que a dança não precisava ser perfeita, mas autêntica. Fernando a puxou para perto. Você viu seu pai? Ele está tão feliz, disse, olhando-a com carinho. Clara sorriu, um calor crescendo dentro dela. Finalmente a conexão entre eles florescia não apenas como amigos, mas como cúmplices de uma nova vida. Vamos continuar? Perguntou Clara, uma nova determinação em seus olhos. Sim, vamos, Clara. Essa é só a primeira de muitas danças, respondeu Fernando, segurando sua mão. Com essa promessa, Clara se sentiu livre. A dança, antes cercada de medo, agora era o primeiro passo de uma jornada rumo ao novo. Ela não estava apenas dançando para si mesma, estava promovendo uma transformação em sua vida e na vida de seu pai. E ali, sob o olhar radiante da plateia, Clara e Fernando se prepararam para abraçar o futuro vibrante que os aguardava. Nessa história, não era apenas a dança que trazia esperança, mas o amor e a determinação em um mundo que desejava seu espaço. Juntos, eles descobriram que mesmo diante das adversidades, a vida poderia ser transformadora e mágica. E para você, que chegou até aqui, precisamos de sua ajuda agora mais do que nunca. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que nos inspiram a dançar pela vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e levar essa mensagem de transformação a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo, você pode fazer a diferença.